Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar acerca da ação civil pública. Quem são os legitimados? De quem é a competência para julgá-la? Qual é o objeto dessa ação? Ela é cabível na Justiça do Trabalho? Essas e outras informações você vai saber assistindo esse vídeo até o final. Desde já, deixe aqui o seu like para me ajudar a divulgar essas informações. Se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso. Ative as notificações para receber os próximos vídeos e me siga também no Instagram, que é mages.do.trabalho. Chega de papo e vamos ao que interessa. A Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85, integra aquilo que a doutrina chama de microsistema de tutelas coletivas, que é um conjunto de leis que vai reger exatamente os direitos coletivos. Além da Lei de Ação Civil Pública, esse microsistema é formado pela Lei de Ação Popular, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, e a Lei do Mandado de Segurança Coletivo, que é a Lei 12.016 de 2009. A ação civil pública, então, é um instrumento processual assegurado na Constituição Federal que facilita a defesa dos direitos e interesses meta-individuais. Meta-individual é aquilo que vai além do indivíduo. A doutrina classifica os direitos meta-individuais, ou também chamados de transindividuais, em direitos difusos, coletivos estrito sensu e individuais homogêneos. Se você não sabe a diferença entre eles, eu peço que você acesse o vídeo anterior. A Lei 7.347 vai reger as ações de responsabilidade por danos patrimoniais e morais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, aos danos causados à ordem econômica, à ordem urbanística, bem como a grupos raciais, étnicos ou religiosos e também a outros direitos difusos e coletivos. Cabe mencionar que, embora o parágrafo único do artigo 1º diga que não é cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, o STF, ao analisar o recurso extraordinário 643978, firmou a tese, por meio do tema 850, de que o Ministério Público tem sim legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. Embora esse já fosse o entendimento do TST, o STF, apenas em 2019, por meio desse tema 850 de repercussão geral, reconheceu a legitimidade do Ministério Público para propor ação que envolvesse FGTS. Cabe mencionar que o objeto da ação civil pública é a obtenção de uma condenação em dinheiro ou uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Veja que, embora a lei aqui no artigo 3º coloque essa partícula ou, é certo que quando um legitimado estiver propondo a ação civil pública, ele pode requerer tanto a condenação em dinheiro quanto as obrigações de fazer ou não fazer ao mesmo tempo. Ou seja, não há aqui que se observar essa alternatividade. Esses objetos podem ser cumulativos. A fim de evitar um dano ou um prejuízo ainda maior, é cabível a ação cautelar, bem como um pedido de tutela antecipada na própria ação civil pública. Em que lugar vai ser proposta a ação civil pública? A lei menciona que a competência funcional é a do juiz de primeiro grau. Nós estamos falando, então, de uma ação que vai tramitar em primeira instância. Agora, acerca da competência territorial, a lei determina que a ação vai tramitar no local do dano. Cabe mencionar que essa é uma previsão contida ali no artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública e também no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, menciona no inciso 2º que a competência para julgar os casos onde o dano for de âmbito nacional ou regional será concorrente, tanto do foro da capital do Estado como do Distrito Federal.
Essa seria a regra geral. Conforme nós observamos na OJ 130 da SDI 2 do TST, essa competência territorial pode ser estabelecida da seguinte forma: em caso de dano de abrangência regional, a competência vai ser de qualquer uma das varas do local atingido, independentemente se cada vara pertencer a um tribunal regional diferente. Essa mesma OJ, no item 3º, estabelece o seguinte: se o dano for de abrangência suprarregional ou nacional, a competência vai ser concorrente das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais do trabalho. Veja que, diferente da regra geral, aqui a competência se restringe às varas de sedes dos tribunais regionais, lembrando que nem todos os estados possuem TRT. Cabe mencionar que estará prevento o juízo onde a primeira ação houver sido distribuída. Agora, acerca da legitimidade, a quem cabe a propositura da ação civil pública? Como nós estamos diante de uma tutela coletiva, um ser coletivo vai ter que propor essa ação. E aqui a Lei 7.347 traz como legitimados o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federados, quais sejam estados, municípios, Distrito Federal e União, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e ainda associações, que em regra precisam preencher 2 requisitos cumulativamente. Quais são eles? Elas precisam ter sido constituídas há pelo menos 1 ano e elas devem ter, entre as finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao consumidor, ao meio ambiente, à ordem econômica, aos grupos raciais, étnicos ou religiosos, dentre outros. Veja que quando não é o Ministério Público que propõe a ação, ou quando ele não atua como parte, ele obrigatoriamente deve atuar como fiscal da lei. Além disso, ao Ministério Público é permitida a instauração do inquérito civil. Só o Ministério Público pode instaurar inquérito civil, que é um procedimento administrativo inquisitivo, onde não haverá contraditório e ampla defesa. Esse inquérito civil pode culminar em 3 situações. Se o Ministério Público entender que não há provas suficientes, que não cabe a continuidade desse inquérito, ele vai promover o seu arquivamento. E quem vai homologar é o Conselho Superior do Ministério Público. No caso da Justiça do Trabalho, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Veja que aqui eu já deixo bem claro que é possível, sim, a propositura da ação civil pública em âmbito trabalhista. Embora não haja um dispositivo específico que trate do assunto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico nos leva a entender que essa ação é plenamente cabível também em âmbito trabalhista. Isso porque a Lei Complementar número 75 de 93, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, diz que o Ministério Público da União pode instaurar inquérito civil e ajuizar ação civil pública. Veja, se o Ministério Público da União pode fazer isso, é óbvio que o Ministério Público do Trabalho também pode, visto que este integra aquele. Passando essa parte, é preciso mencionar que se não houver o arquivamento do inquérito civil, é possível que haja aqui um termo de ajuste de conduta. Fique claro que o TAC é cabível para qualquer ente legitimado aqui para ação civil pública, diferente do inquérito civil. Esse TAC, então, firmado entre o ente legitimado e a parte contrária, é um compromisso de que aquele que está causando prejuízo ou lesando o meio ambiente, o consumidor e todos os outros direitos mencionados aqui, vai se adequar aos ditames legais. E se ele não o fizer, é cabível mencionar aqui que o termo de ajuste de conduta será utilizado como título executivo extrajudicial, cabendo, portanto, imediatamente a sua execução. E por fim, se não houver nenhum arquivamento e nenhum termo de ajuste de conduta, o inquérito civil poderá ser utilizado como embasamento para a ação civil pública.
Embora o inquérito sirva de base para essa propositura, é preciso saber que isso não é um requisito de exigibilidade para ação civil pública. Ou seja, se o ente legitimado, se o Ministério Público entender que já há provas suficientes, mesmo sem a instauração do inquérito, ele poderá, de pronto, ajuizar a ACP. Se esse assunto foi útil para você, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e me siga também no Instagram. Até o próximo vídeo!